Não pisa nessa calçada! Foi assim desse jeito gritado bem alto que o seu Francisco Almeida falou para mim. Eu virei na hora, assustada, porque a voz dele parecia rasgar o ar. Eu, Mariana Santos, fiquei parada com o coração batendo tão forte que dava para sentir no pescoço. Ele vinha correndo, e a vassoura que ele segurava tremia na mão dele como se o vento estivesse empurrando tudo para trás. O som dos carros ao redor pareceu diminuir, como se alguém tivesse baixado o volume do mundo, e só a respiração pesada dele chegava até mim. Eu olhei para o chão, sem entender nada. A luz do sol batia na calçada, mas parecia que ali, bem onde eu estava, a cor do cimento era diferente, um pouco mais escura, como se tivesse ficado quente demais. O ar pareceu mais pesado, quase colando na pele. Eu senti um frio subir pelas minhas costas, mesmo com o calor da manhã. O rosto dele, todo suado, tinha um medo que eu nunca tinha visto antes, um medo tão claro que parecia me puxar para trás sem me tocar. As pessoas ao redor continuaram andando, sem perceber nada estranho, como se só eu e ele estivéssemos presos num pedaço de tempo quebrado. O vento parou de repente, como se segurasse a respiração junto comigo. Eu ouvi um barulho bem baixo, quase como um estalo engasgado lá debaixo do chão, mas tão rápido que eu não sabia se tinha imaginado. Meus pés ficaram gelados, mesmo sem eu ter dado nenhum passo. Tudo parecia normal, e ao mesmo tempo não parecia normal nem por um segundo. Eu tentei abrir a boca para perguntar o que estava acontecendo, mas minha voz não saiu. Só deu para sentir o silêncio entre nós dois, um silêncio que não combinava com o barulho do centro da cidade. O chão parecia firme, mas eu não confiava mais no que via. Era como segurar algo liso demais. Parecia normal, mas escorregava da mão antes de você perceber. E ele ainda correndo, ainda olhando para mim como se eu estivesse em cima de algo que podia se mexer a qualquer momento. Meu peito apertou de um jeito estranho, como se o corpo entendesse antes da cabeça que aquilo era sério. Eu queria pisar para trás, mas meus pés não obedeciam. Um som curto, seco, bem perto da ponta do meu sapato, fez minha respiração parar por meio segundo. Eu não sabia se era um estalo pequeno ou só o eco do meu medo. Mas sei que, naquele instante, eu senti que tinha alguma coisa viva acontecendo bem debaixo da calçada. Algo que eu não conseguia ver, mas que estava lá, empurrando o ar, empurrando o chão, empurrando a minha coragem. E eu fiquei ali, travada, tentando entender por que tudo ao meu redor parecia prestes a começar e a desabar ao mesmo tempo. Eu ainda estava ali, parada, com o corpo travado, quando o chão bem na ponta do meu sapato fez um estalo tão seco que parecia um pau de madeira quebrando no meio. Mas não veio de cima. Veio de baixo. De dentro. O som cortou o ar de um jeito tão rápido que eu senti dentro do peito, como se tivesse batido bem no meu osso. Meu coração pulou. Minha respiração falhou. E eu juro que por meio segundo eu esqueci como se respirava. O seu Francisco abriu os olhos como quem vê algo que não devia ver. Ele levantou a mão, aquela mão tremendo, pedindo para eu não mexer nem um centímetro. A vassoura dele bateu no chão com um toque leve, mas parecia que tudo ao meu redor ficou mais pesado depois disso. O barulho da rua sumiu. As vozes das pessoas viraram um murmúrio distante. Era como se alguém tivesse colocado um pano grosso entre mim e o mundo. O ar ficou quente demais, pesado demais, parado demais. E o silêncio, aquele silêncio que não faz sentido no meio de uma cidade cheia, tomou tudo. Eu sentia a minha pele arrepiar, não de frio, mas como se o corpo estivesse tentando avisar antes da cabeça entender. Eu tentava mexer o pé para trás, só um pouquinho, mas era como se o chão estivesse segurando meus sapatos. A luz bateu na calçada e fez uma mancha brilhar perto dos meus dedos. Não era água. Não era sombra. Era como se o cimento tivesse uma linha diferente ali, uma cor quase imperceptível, mais quente, mais viva. Eu pisquei várias vezes, achando que o sol estava me enganando, mas a sensação continuava. Uma vibração tão fraca que eu não sabia se estava sentindo na sola do pé ou dentro da minha cabeça. O seu Francisco deu mais um passo na minha direção, mas ele não chegou perto. Ele parou no meio do caminho como se o chão tivesse dito não. A boca dele tremia, tentando formar palavras que não saíam. E eu, ali, parada, me sentia como se estivesse em cima de uma porta prestes a abrir. Uma porta que dava para um lugar que eu não conseguia ver. De repente veio outro estalo. Menor. Rápido. Mais forte o suficiente para me prender inteira. Parecia vir de vários pontos ao mesmo tempo, como se algo estivesse se mexendo lá embaixo, empurrando o que não devia ser empurrado. O chão sob meu pé fez um movimento tão leve,
tão rápido que se eu contasse para alguém sem estar ali, a pessoa ia dizer que eu inventei. Mas eu senti. Eu senti como se o chão respirasse por um segundo. As pessoas ao redor começaram a perceber alguma coisa. Primeiro, uma mulher que olhou para o chão como quem vê um inseto se mexendo. Depois, um rapaz que parou de falar no celular no meio da frase. Alguns passos diminuíram. O ar ficou cheio daquele tipo de silêncio em que todo mundo espera o próximo som. Um som que ninguém quer ouvir, mas que todo mundo sabe que vai vir. O seu Francisco levantou a vassoura um pouco mais, como se pudesse usar aquilo para me puxar sem encostar em mim. Ele abriu a boca finalmente, e eu vi o pânico claro nos olhos dele. Ele ia dizer alguma coisa importante. Alguma coisa que eu precisava ouvir naquele exato segundo. Mas antes que ele conseguisse, o chão, bem ao meu lado, fez um estalo tão alto que pareceu partir o mundo ao meio. Eu juro que meu corpo inteiro gelou. Foi tão rápido, tão seco, tão profundo, que eu só consegui pensar. É agora. Alguma coisa está abrindo aqui embaixo. Eu senti que não dava mais para ficar parada. Era como se eu estivesse na beira de um buraco que ainda não existia, mas estava prestes a existir. Até hoje, só de lembrar desse som, eu sinto o mesmo frio subindo pelas minhas costas. E agora eu fico pensando, você já sentiu uma coisa assim? Um aviso que chega antes de tudo acontecer? Se já passou por algo estranho desse jeito, comenta aí para eu saber. E já que você está aqui ouvindo isso comigo, se inscreve também. É bom ter você por perto quando essas coisas começam a acontecer. Naquela manhã, antes de tudo começar, minha vida estava do jeito que sempre foi. Simples, calma, com aquele ritmo que a gente nem percebe que tem até o dia em que ele quebra. Eu lembro de acordar cedo, como sempre, com a luz entrando fraquinha pela cortina do meu quarto. O sol ainda não tinha força, era só um clarão tímido, daquele que faz o quarto ficar dourado por alguns segundos, antes de aquecer de verdade. O barulho do meu ventilador velho fazia companhia, aquele som contínuo que já fazia parte da minha cabeça, como se fosse um segundo coração batendo por perto. Eu desci da cama devagar, sentindo o piso frio de cerâmica e pensando na lista de coisas que eu tinha para fazer na loja naquele dia. Trabalhar na loja da Dona Patrícia Moura não era nada extraordinário, mas tinha virado uma parte boa da minha rotina. Eu gostava de arrumar as prateleiras, de ver as caixas chegando cedo, do cheiro das coisas novas quando abriam o plástico. Era um lugar pequeno, mas tinha um conforto que só quem vive a mesma rotina todos os dias entende. A loja ficava numa rua movimentada, lá no centro de Curitiba, e sempre que eu chegava, tinha aquele cheiro misturado de pão quente e gasolina. O cheiro da vida seguindo sem pedir licença. Antes de sair de casa, tomei meu café preto, forte demais como sempre. Daquele jeito que raspa a garganta, mas acorda a alma. E enquanto bebia, eu pensava em coisas simples. Contas a pagar, um sapato que eu queria comprar, a mensagem que minha mãe tinha mandado na noite anterior, perguntando se eu ia visitá-la no fim de semana. Nada importante demais, mas tudo o que fazia a vida parecer normal. É estranho lembrar disso agora, porque cada detalhe parece tão distante do que viria depois. Peguei minha bolsa, prendi o cabelo num coque apressado e saí. O ar da manhã estava fresco, aquele friozinho leve que bate no rosto e faz a gente respirar mais fundo. O céu estava azul limpo, sem nenhum aviso escondido, sem nenhuma sombra esquisita. Se eu contasse para alguém que aquele dia começou assim, ninguém acreditaria no que aconteceu algumas horas depois. Parecia impossível que algo tão simples acabasse virando algo tão grande. No caminho para a loja, passei pelos mesmos rostos de sempre. O senhor da banca de revistas arrumando os jornais. A moça da padaria lavando a calçada. 2 estudantes comendo algo no papel alumínio, rindo alto demais para aquela hora do dia. Era tudo tão comum que eu nem pensava sobre isso. Só seguia. 3 quarteirões, 2 esquinas, o mesmo sinal que sempre demorava mais do que deveria para abrir. A mesma sensação de que aquele pedaço da cidade me conhecia tão bem quanto eu conhecia ele. Quando cheguei na loja, a Dona Patrícia já estava lá. Ela era sempre a primeira a chegar, com aquele jeito rápido e prático dela, checando o estoque e anotando coisas num caderno azul cheio de orelhas. Ela sorriu para mim, um sorriso leve, daqueles que dizem, vai ser um bom dia. E eu realmente acreditei nisso. Eu abri as janelas, deixando o ar fresco entrar, e comecei a arrumar as coisas nas vitrines. O som dos carros passando lá fora era quase reconfortante. O chão sempre fazia um rangido leve quando eu caminhava pelos corredores estreitos. Tudo tinha um lugar, tudo tinha um jeito, tudo tinha um ritmo. Eu lembro que enquanto organizava algumas caixas novas, começou a tocar uma música antiga no rádio da loja.
Dessas que fazem a gente lembrar da infância sem motivo. Aquilo me trouxe uma sensação de paz tão grande, como se nada no mundo pudesse dar errado. Eu até sorri sozinha, pensando no cheiro do bolo que minha avó fazia aos domingos. É engraçado como a nossa cabeça viaja sem pedir permissão. Eu gostava de abrir a loja cedo, porque era o momento mais silencioso do dia. Era como se eu pudesse ver a cidade acordando devagar, enquanto arrumava as coisas. Às vezes eu parava na porta, só por alguns segundos, para sentir o vento passar e observar a rua ganhando vida. Gente andando depressa, gente andando devagar, ônibus freando, crianças discutindo sobre coisas que só crianças entendem. Era um mundo comum, repetitivo, mas acolhedor. Um mundo que fazia sentido. Nada. Absolutamente nada. Naquele começo de manhã, sugeria que horas depois eu estaria com o coração travado, escutando o chão estalar como se estivesse respirando. Nada parecia fora do lugar. Nada parecia estranho. Não havia aviso, não havia sombra, não havia silêncio diferente. Era só mais uma terça-feira, igual a tantas outras que passaram sem deixar marca. A normalidade daquele começo me acompanhou até a hora exata em que tudo começou a mudar. Naquele instante, antes dos primeiros sinais estranhos aparecerem, eu ainda acreditava que o dia seria tranquilo, que nada ia acontecer, que eu ia voltar para casa mais tarde pensando no sapato que queria comprar, e não em como o chão pode se abrir debaixo dos nossos pés sem pedir licença. Naquela manhã, antes de tudo, eu ainda era só eu. Uma pessoa comum, vivendo uma vida comum, num dia comum. Sem saber que, algumas horas depois, a minha própria rotina ia se partir como um estalo seco vindo do fundo da terra. Foi só depois de abrir a loja e arrumar as primeiras caixas que comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente. Não era algo grande, nem claro, nem assustador de imediato. Era só um desconforto pequeno, quase tímido, daqueles que entram devagar e só depois você percebe que estavam ali o tempo todo. O primeiro sinal foi o piso. Eu lembro direitinho do momento. Estava agachada para colocar uma caixa de copos na prateleira mais baixa quando encostei a mão no chão para apoiar o peso do corpo. O toque foi rápido. Quase nada. Mas o cimento estava mais quente do que deveria estar naquela hora da manhã. Era um calor estranho, como se aquela parte do piso guardasse o sol de ontem, o sol do dia anterior, o sol de uma semana inteira. Passei a mão de novo, quase duvidando do que sentia. O resto da loja estava fresco. Só aquele ponto tinha aquele calor incômodo, desigual, fora do ritmo da manhã. Eu levantei devagar, ajeitei a caixa como se nada tivesse acontecido, mas fiquei com aquilo na cabeça. Deve ter pegado sol por mais tempo, pensei. Era uma explicação simples, fácil, quase automática. Mas a loja tinha ficado fechada desde a noite anterior. Não tinha como aquela parte específica do chão estar tão quente daquele jeito. Enquanto andava pelos corredores, tentando me convencer de que era bobagem, senti um leve tremor chegar pelas solas dos meus pés. Um tremor tão fraco que parecia mais uma vibração perdida do que algo real. Eu até olhei para a vitrine, imaginando que algum ônibus grande tinha passado na rua. Mas a rua estava estranhamente silenciosa naquele instante, silenciosa demais para um centro de cidade. Nenhum motorista buzinando, nenhum motor roncando alto, nenhum caminhão fazendo o barulho de sempre. Só o eco da minha própria respiração. Tentei deixar para lá, mas meu corpo não deixou. O tremor foi curto, quase escondido, mas o suficiente para me fazer sentir como se estivesse pisando em cima de uma caixa vazia que balança quando não devia. Minhas pernas ficaram um pouco mais rígidas. E por dentro, um fio de dúvida começou a puxar outro. Caminhei até o fundo da loja para pegar um rolo de fita adesiva, e enquanto cortava um pedaço, ouvi um barulho abafado. Não era metálico, não era de caixa caindo, não era de gente batendo porta. Era um som que parecia vir de longe, lá do fundo do chão, como se uma coisa grande tivesse se mexido devagar. O som foi tão discreto que por um segundo achei que só estivesse ouvindo o sangue dentro da minha cabeça. Mas veio outra vez, só um pouco mais forte, e dessa vez eu tive certeza de que não era imaginação. Eu respirei fundo, tentando achar uma explicação simples. Pensei no encanamento, em canos antigos, na rede pluvial que passava perto da calçada. Mas o barulho não tinha cara de água correndo. Não tinha cara de nada conhecido. Era um barulho mudo, pesado, como se o chão tivesse prendido um suspiro. Quando voltei para perto da vitrine, vi a dona Patrícia arrumando umas caixas perto da porta. Ela estava distraída, mas teve um movimento dela que não saiu da minha cabeça. Ela parou por um segundo,
Olhou para o chão com a testa franzida, como se tivesse sentido alguma coisa também. Não falou nada, não perguntou nada, não comentou nada. Só ajustou o peso da caixa e voltou a trabalhar. Mas o olhar dela ficou preso em mim por alguns segundos, quase como se estivesse tentando entender se eu também tinha percebido. Eu senti um aperto leve no peito. Não era medo ainda. Era algo mais parecido com um alerta que a gente não sabe de onde vem. Um incômodo que cresce devagar e tenta se esconder entre os pensamentos do dia. Voltei para o balcão e comecei a conferir as notas, mas minhas mãos não paravam de tremer levemente. Não era frio. Não era nervoso. Era algo como se o corpo estivesse reagindo antes da mente. Minhas pernas ficavam inquietas, e o silêncio entre um barulho e outro parecia longo demais, esticado demais, como um intervalo que não fazia sentido. Algumas pessoas começaram a passar na frente da loja, e eu observei sem motivo aparente. Uma mulher que andava todos os dias naquele horário parou por 2 segundos, olhou para os próprios pés e depois continuou andando, mais rápido do que o normal. Um rapaz que sempre passava falando no celular diminuiu o passo e olhou para a calçada como se estivesse procurando alguma coisa invisível. Ninguém dizia nada, ninguém apontava nada, mas havia algo no jeito das pessoas que fez meu estômago virar. Eu tentei me ocupar com tarefas simples. Dobrei sacolas, arrumei etiquetas, limpei o balcão com um pano úmido, só para ter algo nas mãos. Mas tudo que eu fazia parecia ficar pesado demais, lento demais, como se o ar tivesse engordado de repente. Mesmo a luz da manhã pareceu mudar. Ficou mais branca, mais dura, como se algo lá fora estivesse afastando as nuvens de propósito. Foi aí que senti outro detalhe estranho. O piso deu uma vibrada tão leve, tão baixa, que parecia uma respiração rápida tentando escapar. Não um tremor grande, não um movimento forte. Era quase como um toque sutil, insistente, vindo debaixo de mim. Olhei para a vitrine outra vez e percebi que uma caixa lá dentro estava torta, mas eu tinha quase certeza de que ela estava alinhada antes. Meu coração começou a bater diferente. Não mais rápido, mais pesado, como se cada batida fizesse um eco dentro de mim. Eu tentava dizer para mim mesma que aquilo era cansaço, que eu estava imaginando coisas porque acordei muito cedo, que a mente às vezes faz truques quando está distraída demais. Mas o corpo não acreditava. O corpo sabia de outra coisa. Comecei a caminhar pela loja só para ver se sentia as mesmas coisas em outros pontos do chão. Cada passo parecia ter um som diferente. Um ponto fazia um toque mais oco. Outro parecia absorver o impacto do meu pé. E tinha um ponto específico que dava a sensação de estar um pouco mais alto, como se o piso tivesse estufado 1 milímetro, quase invisível, quase inexistente, mas presente. Eu me abaixei devagar, estendi a mão para tocar o piso outra vez e... pareceu que uma corrente de ar quente subiu pela minha palma, como se o chão estivesse respirando de novo. Eu puxei a mão na mesma hora sem pensar, como se tivesse encostado numa coisa viva. Meu corpo inteiro arrepiou, e eu levei alguns segundos para me levantar, tentando fingir que aquilo não tinha acontecido. Quando olhei ao redor, percebi outra coisa. O som da rua tinha mudado. Não tinha mais aquele ruído constante de carros, vozes, passos. Era como se o mundo estivesse segurando o fôlego. E mesmo sem entender por quê, eu senti que aquilo era só o começo. Que todos aqueles sinais pequenos, o calor no chão, os tremores quase invisíveis, os barulhos abafados, os olhares desconfortáveis, estavam tentando dizer alguma coisa. Mas eu ainda não sabia o quê. E dentro do silêncio crescente daquele começo de manhã, eu senti pela primeira vez que minha rotina tão normal estava prestes a se partir em um lugar que eu não conseguia enxergar. Foi no instante em que eu ainda tentava entender aquele calor estranho no chão e os pequenos tremores que quase não davam para perceber que tudo mudou de verdade. Até então, era só um incômodo, um frio na barriga que eu insistia em empurrar para trás da mente. Eu repetia para mim mesma que estava exagerando, que estava cansada, que às vezes o corpo sente coisas que não existem. Era fácil acreditar nisso, era confortável, era seguro. Mas segurança é uma coisa que acaba de um jeito muito rápido quando o mundo decide te mostrar que não vai te avisar 2 vezes. Eu estava perto da vitrine, ajustando uma caixa que realmente estava um pouco torta, quando ouvi um estalo que cortou tudo. Foi tão alto, tão seco, tão rápido, que parecia que alguém tinha batido uma tábua enorme no chão com força. O som não veio da loja, não veio da rua, não veio das paredes. Ele subiu debaixo do chão, como se o concreto tivesse sido golpeado por dentro. O ar tremeu.
O vidro da vitrine tremeu. Eu tremi. Meu corpo travou. A caixa caiu da minha mão, bateu no piso e rolou devagar, como se também tivesse sentido o impacto e não soubesse para onde ir. Por um segundo, eu não consegui nem piscar. Meu coração soltou um golpe forte, como se tivesse caído dentro do peito, e depois começou a bater errado, fora do ritmo, tropeçando em si mesmo. Minhas pernas ficaram moles, mas eu não conseguia me mexer. O silêncio que veio depois foi pior do que o estalo. Foi um silêncio pesado, maciço, como se a loja inteira estivesse ouvindo junto comigo. Não tinha mais barulho de carro, de gente, de nada. Era só aquele eco seco ficando preso no meu ouvido, como se tivesse grudado na minha pele. Eu virei devagar, tentando entender o que tinha acontecido, e meus olhos bateram no chão. Não tinha rachadura ainda. Não tinha nada visível, mas eu juro, parecia que a calçada tinha respirado. Uma respiração funda, lenta, que empurra o ar para cima e depois prende tudo de novo. Eu senti isso. Não sei explicar como, mas senti. Meu pé começou a suar dentro do sapato. Meu estômago virou. Eu queria correr, mas meu corpo não lembrava como. Tentei convencer a mim mesma de que o barulho podia ter sido uma caixa, uma porta de carro batendo, um caminhão passando rápido demais. Tentei inventar qualquer explicação que me permitisse manter o coração no lugar, mas nenhuma dessas coisas vinha debaixo da terra desse jeito. Nenhuma delas fazia o vidro vibrar. Nenhuma delas fazia minhas pernas tremerem daquele jeito. Um medo muito específico tomou conta de mim. Não era pânico. Não era desespero. Era aquela sensação funda, primitiva, que o corpo reconhece antes da cabeça formar qualquer pensamento. O tipo de medo que diz, tem alguma coisa vindo, mesmo quando você não vê nada. E esse medo ficou parado comigo, como uma sombra quente atrás das minhas costas. A dona Patrícia, que estava mais perto da porta, levantou a cabeça na hora do estalo. Os olhos dela ficaram redondos, e por um momento ela pareceu tão confusa quanto eu. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa, mas não falou. Só segurou a caixa com mais força, como se estivesse preparando o corpo para algo que nem ela sabia o que era. Era a mesma expressão que eu já tinha visto em pessoas que escutam um trovão muito forte antes da chuva cair de verdade. Eu respirei fundo, tentando botar alguma lógica onde não tinha. Pode ter sido um cano estourando, pensei. Talvez seja só obra na rua. Mas o som tinha vibração, tinha peso, tinha profundidade. Não combinava com nenhum barulho comum. E o mais estranho era a sensação de que ele tinha acontecido muito perto de mim. Perto demais. Foi aí que um segundo estalo veio. Mais curto, mais agudo, mas tão direto que parecia ter batido no meu calcanhar. Eu dei um passo para trás sem querer. Nem pensei. Meu corpo só reagiu. A vitrine tremeu outra vez, e dessa vez uma das caixas lá dentro realmente caiu para o lado, empurrada por algo que eu não consegui ver. Eu olhei para a rua pela porta da loja e vi que algumas pessoas tinham parado também. Uma mulher segurou o braço da amiga. Um homem que vinha andando rápido diminuiu o passo e ficou encarando o chão como se estivesse procurando alguma coisa. Tinha algo no ar que não dava para explicar, mas dava para sentir. Como quando um cachorro levanta as orelhas porque percebeu um som que você não ouviu. Eu voltei a olhar para o piso, esperando ver alguma coisa, qualquer coisa, que explicasse o que estava acontecendo. Mas não tinha nada ali. Só o concreto cinza, imóvel, silencioso, encarando de volta. E talvez essa fosse a pior parte. Não ver nada enquanto tudo dentro de mim dizia que tinha alguma coisa ali. O medo que eu sentia começou a se juntar com uma dúvida enorme. Será que eu estou exagerando? Será que estou vendo coisa? E logo depois, quase no mesmo segundo, veio aquele pensamento que corta a gente por dentro. E se não for exagero? E se for real? Meu corpo inteiro parecia dividido entre acreditar e negar. Entre correr e ficar. Entre respirar fundo e prender o ar. Nada fazia sentido, e ao mesmo tempo tudo fazia, porque o meu corpo sabia que aquilo era sério, mesmo que minha cabeça tentasse negar. E aí, no meio dessa confusão toda, uma pergunta me atravessou tão rápido quanto o estalo. O que você faria se estivesse comigo naquele momento? Eu pergunto porque até hoje eu não sei qual era a resposta certa. Eu só sei que fiquei ali, imóvel, esperando o chão decidir o que ele queria fazer. O terceiro estalo veio como se fosse uma confirmação. Ele não foi tão alto quanto o primeiro, mas foi mais profundo. Ele subiu pelo piso, passou pelos meus pés, pelas minhas pernas, chegou na minha garganta. E nesse exato segundo eu senti, com uma clareza que me cortou por dentro,
que aquilo não era mais uma sensação estranha. Não era cansaço, não era impressão, não era exagero. A situação tinha acabado de ficar séria. O medo que estava só encostado em mim agarrou forte. A dúvida virou alerta. A confusão virou silêncio. E eu fiquei ali, parada, sabendo que alguma coisa estava acontecendo debaixo de mim, bem debaixo dos meus pés, e que eu não tinha ideia do que era, mas que não tinha como fingir que não estava acontecendo. Aquele instante marcou o fim da normalidade. O fim do talvez. O fim das explicações simples. E o começo de algo que eu ainda não tinha coragem de entender. A confirmação não veio como um grito, nem como um estalo novo, nem como algo que eu pudesse ver claramente no chão. Ela chegou pelo som mais comum do mundo. Um telefone tocando. Mas naquele instante, aquele toque pareceu atravessar a loja inteira como se fosse um alerta escondido dentro de um barulho normal. A dona Patrícia atendeu distraída, ainda com o rosto marcado pela estranheza do que tínhamos ouvido antes, mas em poucos segundos a expressão dela mudou. Eu nunca vou esquecer o jeito que ela ficou parada, com o telefone preso na orelha e a mão apertando a caixa que segurava, como se estivesse segurando a própria respiração. Os olhos dela se estreitaram devagar, depois abriram de repente, e o rosto perdeu a cor como se alguém tivesse apagado a luz de dentro dela. Ela não estava entendendo tudo, mas estava entendendo o suficiente para ficar com medo. Eu dei 2 passos na direção dela, mas parei no meio. A loja parecia mais silenciosa do que antes. Até o ar parecia estar ouvindo a conversa. A voz do atendente da prefeitura era abafada, mas eu conseguia escutar algumas palavras soltas. Instabilidade, relatos, vibração recorrente, não se aproxime, orientação preventiva. Meu estômago apertou. Aquilo não era mais sobre sensação, sobre impressão, sobre intuição. Não era mais sobre eu estar cansada ou nervosa. Ali, naquele momento, alguém com informação real estava dizendo, com todas as letras escondidas no som da ligação, que tinha algo errado no quarteirão inteiro. A dona Patrícia desligou devagar, como se não tivesse certeza de que queria soltar o telefone. E quando ela finalmente levantou o olhar para mim, não precisou falar nada. A resposta estava inteira no rosto dela. Mas ela falou mesmo assim, como se a voz dela precisasse admitir o que o corpo já tinha entendido. Mariana, parece que tem algum problema na estrutura. Aqui na rua. Eu senti minhas pernas enfraquecerem outra vez. Como assim problema? Eu perguntei, mas a minha voz saiu fina, como se estivesse encolhida. Ela respirou fundo, apertou as mãos e repetiu. A prefeitura recebeu várias reclamações desde cedo. Tremores, barulhos, gente dizendo que o chão parece... diferente. Diferente. Foi essa palavra. Simples, curta, mas pesada. Porque era exatamente isso que eu vinha sentindo, mas não conseguia explicar. O chão estava diferente, mas ouvir alguém dizer isso em voz alta, alguém que tinha acabado de falar com a equipe técnica, foi como sentir a realidade deslizando para um lado e me empurrando para o outro. Eu olhei para a calçada do lado de fora, como se pudesse enxergar o que estava acontecendo lá embaixo, mas só vi o concreto cinza. Mundano. Comum. Mas eu sabia que não era mais só concreto. Eu sabia que tinha algo ali que não pertencia à normalidade. Como se o chão estivesse carregando um segredo grande demais para esconder por muito tempo. A loja estava aberta fazia menos de 40 minutos. Na rua, pessoas passavam, mas não como antes. Os passos estavam diferentes, mais lentos, mais curtos. A maioria olhava para baixo, para os próprios pés, como se estivessem tentando entender se era impressão deles também. Alguns paravam do nada. Outros olhavam em volta como se esperassem um segundo tremor. Foi aí que o rapaz da farmácia, o André, entrou correndo pela porta. Ele sempre vinha trazer um pacote ou outro, mas nunca tinha entrado assim, ofegante com o rosto vermelho, suado, os olhos arregalados. "Vocês sentiram?" Ele perguntou sem fôlego, sem explicar o quê. Só a forma como ele falou já gelou minhas costas. A dona Patrícia disse que sim, que tinha sentido alguma coisa estranha. Eu apenas assenti, porque qualquer palavra parecia grande demais para sair da minha boca. O André passou a mão no cabelo, respirou fundo e soltou. 2 prédios para baixo, o chão levantou. Eu vi. Não é rachadura, é, tipo, uma onda. Subiu e desceu. Uma onda. No chão. Minha cabeça recusou aquela informação na hora. O chão não faz onda. O chão não se mexe assim. O chão não sobe e desce como se tivesse ar por baixo. Mas a expressão dele, o tremor involuntário nos dedos,
O jeito que a voz dele falhou no final. Nada daquilo era pose. Nada daquilo era exagero. A sensação de urgência tomou forma dentro de mim como um peso que empurra da barriga para cima. O ar ficou mais quente. O silêncio mais profundo. Tudo ao meu redor parecia prestes a se mover, mesmo parado. Era como se cada objeto da loja estivesse segurando o fôlego. Eu não sabia se era melhor sair, ficar, correr, gritar. Não sabia o que era mais seguro, porque não sabia nem de onde vinha o perigo. A única certeza que eu tinha era a de que ele estava lá. E ele estava crescendo. Outro barulho abafado veio debaixo do chão, mais longo desta vez. Não era estalo, não era vibração. Era um som espesso, baixo, como se algo muito pesado tivesse se mexido fundo. Muito fundo. Como se estivesse arrastando o peso do bairro inteiro com ele. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Minha mão segurou a prateleira mais próxima. Meus joelhos amoleceram. Meu peito apertou. Minha respiração ficou curta, presa entre o medo e a negação. A loja inteira pareceu vibrar. Não como um tremor grande, mas como se estivesse respirando junto comigo. O André recuou 2 passos. A dona Patrícia levou a mão à boca. E eu só consegui dizer, num sussurro que nem parecia meu: tem alguma coisa acontecendo. E não é pequena. E naquele momento, naquele exato momento, eu entendi sem ninguém precisar explicar. O perigo não estava vindo. Ele já estava aqui. A tensão não subiu devagar. Ela veio de uma vez, como se alguém tivesse virado um botão escondido debaixo da rua, aumentando tudo. O som, o peso do ar, o medo. O tremor voltou. Mas dessa vez não era aquele movimento discreto que só os meus pés percebiam. Foi mais forte, mais profundo, quase como um empurrão vindo de baixo. As prateleiras tremeram junto, e por um segundo eu achei que as caixas fossem despencar todas ao mesmo tempo. A porta da loja estava aberta, e eu consegui ver a reação das pessoas lá fora. Elas pararam de andar. Algumas colocaram a mão no peito, outras se afastaram devagar, como se estivessem com medo de pisar em qualquer ponto que não conhecessem. Era como assistir uma rua inteira, prendendo a respiração ao mesmo tempo. Uma mulher que segurava uma sacola deixou tudo cair no chão quando ouviu um estrondo abafado vindo da direção da calçada. O som não foi alto, mas foi tão fundo, tão cheio de algo que eu não consigo explicar, que fez cada músculo do meu corpo querer recuar. Eu senti o piso vibrar por 2 longos segundos, e algo lá dentro se mexeu. Não era a minha imaginação, não era um eco, não era cansaço. Era real demais. A dona Patrícia deu um passo para trás, esbarrou em uma pilha de caixas e deixou uma delas cair, espalhando produtos pelo chão. O André, ainda perto da porta, segurou o batente como se esperasse que o chão se abrisse naquele exato instante. E eu, no meio da loja, sentia a pressão subir no peito como se o ar estivesse ficando mais pesado a cada segundo. O calor vindo do piso aumentou. Não era só quente. Parecia pulsar. Eu sentia através do sapato, passando pela planta do pé, subindo pela minha perna. Era como se o chão estivesse vivo, tentando empurrar alguma coisa para fora ou para dentro. Não sei explicar. Mas sei que meu corpo entendeu antes da minha cabeça que aquilo era perigoso de um jeito que eu não tinha palavras para traduzir. Eu me afastei devagar, tentando não fazer nenhum movimento brusco, mas o segundo tremor veio antes que eu conseguisse chegar perto da porta. Foi mais forte, muito mais forte. As prateleiras balançaram, os itens vibraram, e a vitrine fez um som agudo que parecia o gemido do vidro sendo forçado a algo que não queria fazer. A rua virou um caos silencioso. É estranho dizer isso assim, mas foi exatamente isso. As pessoas não gritavam. Elas só se moviam como se estivessem fugindo de um animal invisível, mas sem correr, porque correr significava bater o pé com força no chão. E ninguém ali queria provocar nada. Eu senti a onda do tremor subir pelo meu corpo e atingir a minha respiração. Pela primeira vez, eu realmente não sabia se aquilo ia parar ou se ia crescer, até engolir tudo ao redor. Uma sensação de perseguição sem perseguidor tomou conta de mim. Era como se eu estivesse sendo seguida por algo que não tinha forma, nem rosto, nem som próprio. Algo que estava vindo de baixo, devagar, mas com a certeza de que ia chegar até mim. E honestamente, naquele momento, eu só queria uma resposta. Qualquer uma. Uma lógica. Uma explicação. Eu até pensei, eu realmente queria entender se alguém já passou por algo parecido, porque nada na minha vida, absolutamente nada, me preparou para sentir o chão ameaçando se mover do jeito que ele estava se movendo.
O André saiu da porta, vindo em minha direção, e disse algo que me cortou por dentro. Se isso piorar, não tem como sair correndo. O chão não tá confiável. Não tinha pânico na voz dele. Tinha certeza. E isso doeu mais do que qualquer barulho. A dona Patrícia tentava ligar de novo para a prefeitura, mas o sinal estava falhando. A ligação não completava. Cada vez que caía, ela apertava o celular com mais força, como se tentasse arrancar a resposta do aparelho. Eu podia ouvir a respiração dela rápida, trêmula. Foi então que aconteceu algo que fez a situação pular para outro nível. A calçada, na altura da porta da loja, fez um movimento tão sutil que provavelmente ninguém do outro lado da rua percebeu. Mas eu percebi, eu vi, eu senti. Foi como se uma onda invisível tivesse atravessado o concreto de baixo para cima, inclinando a superfície 1 milímetro e depois voltando ao normal. Mas aquele milímetro foi suficiente para fazer meu coração bater errado. Eu dei 2 passos para trás e senti uma tontura leve, como se o meu corpo tivesse se separado do chão por um instante. Minha visão ficou um pouco turva, só por alguns segundos, e o mundo pareceu mover-se para o lado. Me agarrei numa prateleira, tentando recuperar o equilíbrio, e ouvi a dona Patrícia sussurrar: "Isso não é normal. Não é normal." Ela repetiu 3 vezes, como se estivesse tentando convencer a própria língua de que aquilo que estava saindo da boca dela era real. E era. Muito mais real do que eu queria que fosse. O calor no piso aumentou ainda mais. Era como se uma corrente quente estivesse subindo direto de dentro da terra. Eu senti nas minhas pernas, nos meus pés, na minha coluna. Era impossível ignorar. Impossível fingir. O André andou até a porta outra vez para olhar a rua e, de repente, deu um passo rápido para trás, quase tropeçando. Os olhos dele ficaram enormes, e ele levantou a mão como se quisesse me impedir de me aproximar sem dizer uma palavra. Eu fui até a porta mesmo assim, com as pernas bambas, e foi aí que eu vi. A calçada tinha uma linha fina, quase invisível, que eu não tinha visto antes. Mas aquela linha não estava parada. Ela estava respirando. Abria um pouco, fechava um pouco, como se algo estivesse empurrando de dentro. Meu coração disparou. Minha boca secou. O chão, aquele mesmo chão onde eu caminhava todos os dias, parecia estar prestes a se transformar em qualquer outra coisa, menos no que ele deveria ser. Eu recuei na hora, tropeçando para trás, batendo no balcão. O som que o balcão fez ao bater nas minhas costas ecoou na loja inteira, como se estivesse avisando que aquele espaço já não era seguro. E eu senti uma certeza dura se formar dentro de mim. O que quer que estivesse acontecendo ali, estava chegando ao limite. A tensão já não era só algo que eu sentia no ar. Ela estava grudada na minha pele, no meu peito, na minha respiração. Cada segundo parecia empurrar a situação para mais perto de um ponto sem volta. E a sensação, aquela sensação horrível de que tudo poderia desmoronar a qualquer minuto, crescia como uma onda que não parava de subir. Eu sabia que algo precisava acontecer, que aquela energia acumulada, aquela força que estava se mexendo debaixo de nós, não ia parar ali, não ia simplesmente sumir. Ela estava subindo. Ela estava vindo. E nós estávamos no caminho. O André ainda estava parado na porta, respirando rápido, quando o seu Francisco apareceu. Ele veio andando de um jeito estranho. Não correndo, mas também não no passo normal dele. Parecia que cada passo que dava era medido, calculado, como se ele estivesse pisando em cascas de vidro invisíveis. A vassoura tremia na mão dele, mas não era só cansaço. Era medo. Um medo antigo, reconhecível, desses que não nasce no dia, mas que desperta. Ele olhou para mim, depois para a calçada, depois para a vitrine que ainda vibrava levemente. E então respirou fundo, como se tivesse segurado um segredo por tempo demais. O rosto dele estava diferente. Não assustado como antes, mas carregado, pesado, cheio de uma decisão que ele não queria tomar. "Mariana", ele começou. E só de ouvir meu nome naquela voz baixa, eu senti o estômago virar. Eu sei o que pode estar acontecendo aqui. Eu não esperava por aquilo. Nem por um segundo. Meu corpo inteiro congelou. O André virou o rosto devagar. A dona Patrícia, que estava tentando ligar para alguém da prefeitura, parou com o telefone no ar, sem bater ou desligar. O ar dentro da loja ficou mais quente, como se o mundo estivesse inclinando para ouvir. Seu Francisco limpou o suor da testa com a manga da camisa e continuou. Isso não começou hoje. Eu me aproximei um pouco, mas sem chegar muito perto da porta. Ele percebeu minha hesitação e balançou a cabeça, como quem diz, não adianta fugir. O que ele ia dizer
não estava ali fora. Estava dentro dele. Eu não falei nada antes, porque achei que fosse bobagem. Achei que ia passar. Achei que não era meu lugar me meter. Ele engoliu seco. Mas ontem eu vi algo que não devia ter visto. Aquela frase soou como uma sentença. Eu senti um arrepio subir pelas minhas costas tão rápido que meus olhos encheram de lágrimas. Não de choro, de medo. Ele apontou para a rua, para um ponto da calçada a alguns metros à esquerda. Tinha um caminhão, não daqueles comuns. Era grande, muito grande. Parecia mais pesado que o normal. Eles pararam bem ali. Não descarregaram caixas, não tiraram mercadoria. Nada que parecesse coisa de loja, obra, entregador. Era outra coisa. Uma imagem atravessou minha mente sem que eu conseguisse controlar. O chão quente, os tremores, aquela respiração do concreto. O André perguntou com a voz trêmula: o que eles estavam descarregando? Seu Francisco desviou o olhar, como se não quisesse encarar a verdade inteira de uma vez. Mas respondeu assim mesmo. Uma estrutura, algo de metal. Parecia um bloco. Ou uma peça antiga, sei lá. Estava coberta com lona, mas eu vi o formato por baixo. Era grande e pesada. Muito pesada. Eu senti meu coração bater tão forte que parecia sacudir o ar dentro do meu peito. A dona Patrícia, com o rosto pálido, se aproximou. Mas por que alguém deixaria isso aí? Aqui? Na calçada? O olhar dele, eu nunca vou esquecer, não foi de dúvida. Foi de certeza. Não deixaram. Enterraram. Aquela palavra cortou tudo. Enterraram. O mundo pareceu parar. Eu senti o chão sob meus pés como se estivesse segurando meu peso com dificuldade, como se aquela revelação tivesse atravessado o piso junto comigo. Eu vi eles abrindo um buraco. Um buraco grande. Grande demais para ser manutenção simples. Não tinha gente da prefeitura, não tinha placa de obra, não tinha nada. Só eles e o caminhão. A respiração da dona Patrícia acelerou. Eu pude ouvir. Ela levou a mão ao peito. E o que tinha dentro? Ela perguntou, quase sem voz. Foi aí que seu Francisco hesitou. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo coragem para dizer o que estava guardado. Quando abriu, o medo estava lá, mas não era só medo do que acontecia agora. Era medo do que já tinha acontecido antes. Mariana, isso tem a ver com a sua mãe. Eu senti o chão desaparecer por um segundo. Meu corpo esqueceu como ficar em pé. Me apoiei no balcão sem perceber. Meu nome e o nome dela na mesma frase. Aquilo não fazia sentido nenhum. Nenhum. Mas ao mesmo tempo fez tudo dentro de mim se contorcer como se sempre tivesse esperado por isso. O quê? Eu consegui dizer, mas minha voz não parecia minha. Seu Francisco respirou fundo. A sua mãe trabalhava na prefeitura, lembra? Ela cuidava dos registros antigos, dos mapas da cidade, da parte subterrânea. Ela sabia tudo o que tinha debaixo dessas ruas. Eu me lembrei. E foi como levar um soco por dentro. Eu lembrei das noites em que ela chegava cansada, segurando pastas, falando que a cidade guarda coisas que ninguém imagina. Eu lembrava do jeito sério dela quando falava sobre certas áreas antigas, como se pisar nelas fosse pisar em história viva. Mas eu nunca entendi, nunca perguntei, nunca quis saber. Seu Francisco continuou. Há uns meses, ela me contou que a prefeitura tinha recebido um aviso sobre essa quadra. Algo antigo, algo que estava registrado há décadas, mas que ninguém nunca mexeu. Meu coração parecia não encontrar o próprio ritmo. Eu só conseguia ouvir palavras soltas dentro da minha cabeça. Antigo, registrado, ninguém mexeu. Ela disse que essa rua não é segura. Ele respirou fundo outra vez. Não era para ter construção pesada aqui. Não era para ter escavação. Não era para ter nada enterrado aqui. Mas alguém enterrou. Meu corpo inteiro ficou frio, como se a verdade tivesse aberto a janela e deixado o vento entrar. Seu Francisco se aproximou mais um passo. Ela me disse, Mariana, que tem uma estrutura antiga embaixo dessa calçada. Uma estrutura grande, velha, instável. Uma coisa que ninguém nunca reforçou. Eu senti meu peito apertar de um jeito tão forte que precisei apoiar as duas mãos no balcão. O que foi enterrado ontem tocou nisso. O silêncio que veio depois foi mais profundo do que qualquer tremor. E naquele instante, naquele único instante, a rua inteira deixou de ser só um pedaço de concreto. Virou um segredo. Um segredo que minha mãe tentou avisar. Um segredo que alguém tentou esconder. Um segredo que agora estava acordando. O silêncio depois da revelação do seu Francisco parecia ter peso. Não era só ausência de som. Era uma pressão. Um aperto no ar.
como se o ambiente inteiro estivesse segurando a respiração junto comigo. Eu senti minha garganta fechar e minhas pernas ficarem trêmulas, mas não tive tempo de absorver nada daquilo. O chão não esperou meu coração voltar ao ritmo normal. Ele decidiu agir. O primeiro sinal foi um estalo, mas não como os anteriores. Não foi seco, não foi abafado. Foi um estalo rasgado, comprido, que parecia abrir caminho dentro do concreto. Eu virei a cabeça devagar, como se meu corpo estivesse sendo puxado por instinto, e foi quando vi, bem diante da porta da loja, uma linha fina riscar a calçada como se alguém estivesse desenhando com uma lâmina invisível. Ela não estava parada. Ela estava se movendo. A rachadura andava. Era exatamente essa a sensação. Cada segundo ela avançava mais um pouco, serpenteando na direção da porta, na direção exata onde eu estava. O som que acompanhava o movimento dela era horrível. Não era de quebra, era de deslocamento, como se o chão estivesse sendo empurrado por dentro. Eu senti o coração subir para a garganta. O André deu um grito curto, um som que escapou sem ele querer. A dona Patrícia soltou o celular no chão. O seu Francisco recuou um passo, mas o olhar dele ficou preso na rachadura, como se estivesse reconhecendo algo que tinha medo de nomear. Ela avançou mais. 2 centímetros. 4. Depois 6. E eu percebi, com uma clareza tão brutal que quase doeu. Se ela chegasse até a entrada da loja, se abrisse ali, naquele ponto, tudo podia desabar de uma vez. Eu precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Meus olhos correram pela loja. Eu podia tentar evacuar as pessoas, mas a rachadura estava vindo exatamente pela direção da porta. Se eu chamasse todos para dentro, ficávamos presos. Se eu mandasse todos saírem, eles encontrariam ela logo na entrada. Cada segundo que eu demorava, a rachadura avançava mais. Eu conseguia ouvir o concreto cedendo embaixo dela, um som que parecia vir de dentro do meu corpo. O chão estava respirando, se movendo, reclamando de algo que tinha sido colocado lá sem permissão. A dona Patrícia começou a chorar baixinho, sem soltar um grito, como quem tenta esconder o próprio medo. O André segurou o batente da porta como se aquilo pudesse impedir algo. Seu Francisco apertou a vassoura com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu precisava decidir. Correr? Ficar? Gritar? Puxar alguém? Empurrar alguém? Cada pensamento durava menos que um piscar de olhos. E nenhum fazia sentido. O chão tremeu de novo, mais forte. O vidro da vitrine vibrou, soltando um som fino que parecia o grito de alguma coisa tentando aguentar peso demais. A rachadura desviou um pouco para a esquerda, depois voltou para o centro, como se estivesse procurando, sentindo, escolhendo o caminho mais frágil do piso. Quando ela chegou a menos de 1 metro da porta, meu corpo tomou uma decisão antes do meu cérebro. Eu gritei, todos para a parede do fundo. Nem percebi que era minha voz. Ela saiu alta, cortada, rouca. Mas funcionou. O André correu primeiro, puxando a dona Patrícia pelo braço. Seu Francisco veio logo atrás, mas antes de entrar completamente, ele olhou para mim como se estivesse pedindo que eu também me movesse. Eu não me mexi, porque naquele instante eu ouvi um som que mudou tudo. Um farfalho. Como se algo estivesse se abrindo lentamente por dentro do concreto. O tipo de som que não deveria existir. Meu coração bateu tão forte que eu senti dor. O ar ficou quente, depois frio. Depois quente de novo. Eu tentei dar um passo para trás, mas minhas pernas pareciam coladas no chão. A rachadura deu um salto. Não físico, mas perceptível. Ela abriu um pouco mais. Eu pude ver o escuro lá dentro. Não era um buraco grande ainda, mas era o suficiente para eu entender que tinha espaço vazio onde não deveria haver nada além de solo compacto. E olhar isso fez meu cérebro quase desligar. Eu pensei, se isso abrir agora, se abrir bem aqui, eu não saio viva. Foi tão claro, tão simples, tão inevitável, que meu corpo finalmente se mexeu. Dei 2 passos para trás, quase tropeçando. As lágrimas vieram sem aviso, não de dor, mas de puro choque. Meu peito doía. Minha respiração falhava. Foi aí que algo dentro de mim quebrou. Ou abriu, ou simplesmente falou mais alto que o medo. Eu precisava ajudar alguém. Não dava para ficar ali travada. Se a loja desabasse com as pessoas dentro, eu nunca ia me perdoar. Eu olhei para o André, para a dona Patrícia, para o seu Francisco, todos encostados na parede do fundo, olhando para mim como se eu fosse a última peça que faltava naquele terror. E foi nesse exato momento que a rachadura deu o maior avanço até então. Um movimento brusco, rápido, como se tivesse recebido um comando direto de baixo. O som que veio foi profundo,
arrastado, vibrante. Eu senti o chão se mover sob o meu sapato como se estivesse vivo. Foi aí que meu peito se apertou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Como se eu estivesse escolhendo entre me salvar e salvar os outros. Como se eu estivesse dividida entre meus instintos e minha consciência. E eu juro, eu não sei se tomei a decisão certa. Até hoje não sei. E isso me acompanha como uma sombra que nunca vai embora. Me diga você, nos comentários, o que acha que eu deveria ter feito. Eu realmente queria entender, porque naquele instante, naquele único segundo que parecia uma eternidade, eu decidi correr até a porta, ignorando o fato de que a rachadura estava vindo justamente na minha direção. Eu me lancei para a frente, sentindo um calor forte subir do chão como se fosse ar de forno. O piso vibrou sob meus pés, e meu corpo balançou como se eu estivesse correndo por cima de uma ponte velha prestes a cair. O som da madeira da porta batendo quando eu a segurei ecoou na loja inteira, e então eu vi, com meus próprios olhos, o chão, bem onde a rachadura começava, afundou 1 centímetro. Só 1. Mas foi o suficiente para o coração parar. O concreto cedeu. Desceu. Respirou. E naquele exato instante, eu entendi. Não por lógica, não por raciocínio, mas por puro instinto. Que o que estava debaixo daquela rua não era só instável. Era perigoso. Perigoso de um jeito que ninguém ali poderia controlar. A rachadura parou de andar, mas não fechou. Ficou ali, aberta, como um olho fixo olhando para mim. Eu fiquei sem ar. E percebi que o momento mais tenso da minha vida tinha acabado de começar. Quando o chão afundou aquele centímetro, só 1, mas fundo o bastante para cortar o ar da minha respiração. Meu corpo reagiu antes de qualquer pensamento. Saí de perto da porta com passos curtos, rápidos, quase tropeçando em mim mesma. A rachadura permanecia ali, vibrando, aberta como se ainda respirasse, mas sem avançar por enquanto. Era como se a coisa lá embaixo tivesse parado para decidir o que faria a seguir. Me afastei da entrada da loja e comecei a guiar as pessoas para o fundo, mesmo que nenhuma delas soubesse ao certo para onde ir. Os olhos estavam fixos na calçada, na linha escura que ainda se movia em pequenos espasmos, como se estivesse aguardando a próxima ordem. O ar parecia mais denso, quase carregado, e cada passo que eu dava parecia acontecer dentro de um espaço apertado entre 2 mundos. O que existia antes e o que estava começando naquele momento. Conseguir levar todo mundo para longe da porta foi um alívio estranho. A tensão não diminuiu, mas mudou de forma. Já não era o medo cego que me paralisava minutos antes. Era outra coisa. Algo mais afiado, mais consciente. Eu sabia que a situação era grave, mas pela primeira vez desde o primeiro estalo, eu conseguia ver um caminho. Sair dali, tirar as pessoas de perto, encontrar alguém que pudesse impedir que a calçada inteira cedesse. Eu respirei fundo e decidi que precisava sair da loja. Precisava olhar a rua de fora, ver o que estava acontecendo com o resto do quarteirão. Ficar ali dentro era esperar pelo pior sem fazer nada. A porta ainda tremia levemente e o passo até ela parecia longo demais, mas eu sabia que não podia hesitar. Cada segundo dava a sensação de que o chão poderia resolver descer de vez. Empurrei a porta devagar, tentando não fazer nenhum impacto brusco. A rua estava mais silenciosa do que deveria. Algumas pessoas tinham recuado para longe, outras estavam paradas aos grupos, olhando, comentando, mas nenhuma se aproximava. Era como se todos tivessem sentido ao mesmo tempo que havia uma fronteira invisível entre o que era seguro e o que não era mais. E essa fronteira era exatamente onde a calçada começava a abrir. Quando finalmente coloquei o pé para fora, senti o mundo inteiro mudar de perspectiva. Dentro da loja, eu estava cercada de paredes e de pessoas assustadas. Ali fora, o perigo parecia maior, mas também mais compreensível. Eu podia ver o tremor se espalhando, a rachadura cruzando a calçada como uma cicatriz fresca, os olhares de medo sincronizados entre desconhecidos que tentavam encontrar sentido no que viam. A cada passo que eu dava para longe, a loja atrás de mim parecia se inclinar, como se estivesse respirando também. O vidro vibrava, os objetos ainda tremiam em pequenos ritmos irregulares, e a rua parecia inclinada para um lado, como se estivesse apoiada em algo que não conseguia segurar o próprio peso. Eu caminhei até a borda da área onde as pessoas tinham se afastado. Dali, pude ver a extensão real da ruptura. Não era só um risco, não era só uma fissura. Era uma linha viva, uma fratura que atravessava boa parte da calçada, torcendo o concreto em ângulos mínimos, mas perceptíveis para quem já tinha sentido o medo na pele.
Era estranho como aquele momento, que deveria ser puro pânico, trouxe uma clareza que eu não esperava. Uma calma tensa, mas presente. Era como se uma parte de mim tivesse parado de lutar contra o medo e começado a aceitá-lo como algo que precisava ser encarado de frente. A respiração ainda era curta. O coração ainda batia rápido, mas havia um foco dentro de mim que antes eu não tinha. Eu comecei a observar a rua como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Vi o bueiro alguns metros adiante, o mesmo que tinha vibrado quando o segundo estalo aconteceu. Vi as placas metálicas próximas ao poste de luz, levemente desalinhadas, como se tivessem sido empurradas de baixo para cima por uma pressão invisível. Vi o desenho da rachadura, que agora parecia ter ramificações discretas, como se estivesse procurando rotas para crescer. O som que vinha debaixo da terra ainda estava lá, abafado, grave, contínuo, mas agora ele parecia carregado de aviso, não só de ameaça, como se a terra estivesse conversando com quem quisesse ouvir. E eu ouvia. O corpo inteiro ouvia. Seu Francisco saiu da loja poucos segundos depois e parou ao meu lado, olhando a rua como alguém que já sabia que aquilo ia acontecer de alguma forma. Ele não disse nada no início. Só olhou. O rosto dele tinha um peso que eu ainda não entendia completamente, mas que começava a fazer sentido depois do que ele tinha revelado. Ele conhecia algo daquele segredo. Talvez mais do que tinha dito. Talvez mais do que eu estava pronta para ouvir. A dona Patrícia veio logo atrás, respirando rápido, mas com um olhar mais firme do que antes. Não era coragem, era necessidade. O tipo de força que só aparece quando não existe outra escolha. O André ficou na porta, observando a rachadura como se esperasse qualquer movimento brusco. Eu senti um impulso de me afastar ainda mais, mas também sabia que precisava ver aquilo com clareza. Precisava entender o que estava acontecendo se quisesse sair dali viva e ajudar quem estava comigo. E então percebi algo importante. A rachadura tinha parado de avançar. Ela ainda pulsava, ainda vibrava, ainda parecia viva, mas não estava crescendo naquele momento. Era como se estivesse segurando energia, como se estivesse esperando pela próxima pressão, ou pelo próximo erro de alguém. Isso trouxe um tipo estranho de direção para dentro de mim. A sensação de urgência não sumiu, mas se transformou em foco. Eu sabia exatamente o que precisava fazer a partir daquele ponto. Manter distância, alertar outras pessoas, impedir que alguém se aproximasse, observar tudo com atenção, procurar ajuda e agir rápido se qualquer coisa mudasse. A situação ainda era grave, muito grave, mas não estava mais no escuro. A escuridão tinha se aberto em uma fenda, e eu conseguia ver pelo menos parte do que estava acontecendo. Não parecia seguro, não parecia estável, mas pela primeira vez desde o primeiro estalo, parecia possível sobreviver àquilo. Eu dei mais alguns passos para trás, respirando devagar, e deixei a loja e a rachadura ficarem cada vez menores na minha visão. Mas o peso do que eu tinha acabado de viver continuava enorme dentro de mim, como se o medo estivesse seguindo junto, mas agora em silêncio. Foi ali, naquele recuo cheio de poeira e tremores, que eu percebi que a história ainda não tinha acabado. Mas eu finalmente sabia que caminho seguir para sair dela. Quando as equipes da prefeitura finalmente chegaram e interditaram todo o quarteirão, o medo que estava preso no meu peito não desapareceu. Ele só mudou de forma. Ver aqueles técnicos descendo com lanternas, cordas e sensores confirmou aquilo que eu já tinha sentido no corpo inteiro. Não era imaginação, não era exagero, era real. Uma placa enorme da rede subterrânea tinha cedido, desgastada por décadas de silêncio e esquecimento, e qualquer peso maior, como o que foi enterrado ali, acelerou o que já estava prestes a acontecer. Ficar ali, de longe, olhando para a calçada onde eu pisava todos os dias, me fez entender uma coisa que eu nunca vou esquecer. O perigo quase nunca chega com barulho. Ele começa pequeno, no detalhe que a gente ignora, no estalo leve, no tremor curto, na sensação que o corpo percebe antes do pensamento. E naquele dia, eu aprendi que ouvir esses sinais pode ser a diferença entre continuar a vida normalmente ou ver tudo cair de repente. Depois disso, nunca mais caminhei olhando só para frente. Passei a observar o chão, o ar, as pessoas, os gestos. Passei a prestar atenção no que antes parecia bobo ou sem importância. Eu não vi apenas uma rachadura se abrir. Eu vi a minha própria percepção mudar. E talvez essa tenha sido a parte mais profunda de tudo. Saí daquela situação diferente, mais atenta, mais cuidadosa, mais consciente de que a vida sempre avisa antes de desabar. Mas a gente precisa aprender a ouvir.
Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar as próximas. E agora estão aparecendo 2 histórias na sua tela. Escolhe uma delas e assiste comigo agora.